Vamos lá. Então, nossa reunião está sendo gravada como sempre. E temos uma nova missão, tá certo? Nossa nova missão agora é o nosso bloco de buloses. Animados ou não? Vamos lá, então. Hoje não tenho... Eu peguei umas 5 ou 6 questões para vocês, mas já com um primeiro recadinho. Para quem ainda não assistiu, lá no YouTube tem uma pastinha com um bloco de aulas em vídeo, que fica no canal do Média Aula Especialidades. Essa pastinha, essa playlist, né, eu acho que chama, chama Dermato para Dermato mesmo, ou Dermato Aula, dá uma fuxicada lá. E nessa playlist tem, inclusive, um caso de bulose, que eu não vou dar spoiler do diagnóstico, que é o caso 16. Então, quem ainda não assistiu, vai lá, dá um like, dá uma assistida lá que vale a pena. Alguns casinhos lá que eu coloquei para vocês caíram, inclusive, na prova de título desse ano. Eu gravei esse bloco de casos clínicos ano passado. Tivemos 2 questões na prova sobre temas que estão lá. Vamos lá. Primeira questão, então, TED 2022. Eu mesclei questões teóricas e questões práticas, tá? Começando com uma questão teórica para a gente fazer uma breve introdução. Com relação ao diagnóstico laboratorial dos pênfigos, assinale a alternativa correta. O teste de Tizank, com o conteúdo da bolha, mostra células acantolíticas em raspas de lápis e permite diferenciar o pênfigo vulgar do foliáceo. Bom, vamos então relembrar o que é o teste de Tizank. O teste de Tizank, ele nada mais é do que um esfregaço da secreção da bolha, e aí você literalmente pode pegar até uma lâmina de vidro, pega a base, tem que ser uma bolha rota, aí você vai na base da bolha, dá uma raspadinha até com a própria lâmina do microscópio, tá? E aí, o que você vai fazer com aquela secreçãozinha? Você vai fazer uma coloração por Leishman ou por Ginsa, que é uma coisa bem fácil quando você tem um laboratório perto de você. É só realmente... Já no hospital, assim, você pede para qualquer técnico de patologia que eles fazem isso na hora para gente. E o que esse teste vai servir, vai se aplicar? Ele vai identificar as células acantolíticas, e essas células acantolíticas vão sugerir o grupo pênfigo, tá? Essas são as células acantolíticas, são essas células grandonas com esse núcleo aqui, tá bom? Qual seria uma outra aplicação desse tipo de citologia? Por exemplo, a bolha de herpes. Deixa eu autorizar aqui. Para lesão herpética, porque você consegue ver as células balonizadas, multinucleadas ali. Então, também é uma aplicação para teste de citologia direta, tá joia? Então, o teste de Tizank, ele consegue identificar as células acantolíticas. Porém, ele vai te dar o quê? Uma sugestão do grupo pênfigo. Ele não te diz se é a altura da clivagem, ele não te diz nenhuma outra informação. Ele diz que tem ou não célula acantolítica. Portanto, voltando na questão, então, alternativa A, o teste de Tizank com conteúdo da bolha mostra células acantolíticas, ok. Em raspas de lápis, gente, não achei essa referência de raspa de lápis, sinceramente. Mas o resto também está errado. Permite diferenciar o pênfigo vulgar do foliáceo? Não, está incorreto. Você não tem a diferenciação do grupo, dos tipos de pênfigo. Você tem só a identificação como uma sugestão do grupo pênfigo, tá bom? Então, calma aí. Então, voltando aqui. Então, está incorreta essa alternativa. Alternativa B. O exame anatomopatológico mostra fenda intraepidérmica e células disqueratóticas, além de linfócitos e eosinófilos. Vamos lá. Primeira coisa. Qual é a altura da clivagem do grupo pênfigo? É intraepidérmico ou subepidérmica? Primeira coisa assim, básica que a gente tem que saber. Intraepidérmica, né? Perfeito. Então, os pênfigos, eles são os representantes maiores, tá? Desse grupo, que são as buloses autoimunes, ou então dermatoses vesico-bolhosas autoimunes, que são... pode falar, Rodrigo? Não? Tá. Alguém levantou a mão aí. Se alguém quiser falar, pode falar. Não precisa levantar a mão, não. São os grandes representantes desse grupo, que são as buloses intraepidérmicas autoimunes, tá? Qual que é a característica comum desse grupo?
a presença de bolhas, e essas bolhas serão intraepidérmicas, e o mecanismo de formação dessas bolhas é a acantólise. E essa acantólise será desencadeada por mecanismos autoimunes. Então, você vai ter autoanticorpos que vão ser dirigidos contra estruturas, no caso das desmossômicas, a gente já vai chegar lá, e por isso você vai ter a perda da adesão entre os queratinócitos, tá bom? O fenômeno de acantólise só acontece no grupo pênfigo. A acantólise não acontece no grupo pênfigoide, que são as buloses subepidérmicas. Então, isso também é um conceito super importante. Então, até aqui, o exame anatomopatológico mostra fenda intraepidérmica. Ok, até aqui tá certo. Células disqueratóticas, e aí? Pênfigo, qualquer tipo de pênfigo, tem célula disqueratótica? Isso é uma coisa... Oi? Acantolíticas, né? Acantolítica. Mas o que acontece? Existe uma entidade chamada disqueratose acantolítica. E aí? Aí pegou, né? Esse termo disqueratose tem muita gente que tem dúvida nele, sobre ele. Esse termo, assim, essa entidade, a gente tem que associar a algumas condições. Quando a gente falar de disqueratose, eu quero que vocês lembrem de doença de Darie, doença de Grover, disqueratoma acantolítico, tá? E basicamente esses três. Até agora que tem mais um, mas fugiu. Mas basicamente esses três são os mais importantes, tá? E Hailey-Hailey, não? Oi? Doença do Hailey-Hailey. Hailey-Hailey não tem disqueratose. É uma característica, aquela do muro desmoronando. É verdade. Uma outra característica de histopatológico. A gente vai passar por todos eles, tá? O que é, então, essa disqueratose? Na disqueratose, você tem um problema na queratinização das células ali da epiderme, tá? E aí você começa a ter uma queratinização defeituosa, anormal, de queratinócitos individuais ou em grupos, tá? E aí, esses queratinócitos vão começar a apresentar uma alteração no núcleo, uma alteração no citoplasma, e vão gerar dois tipos de células. Então, nesse fenômeno de disqueratose, é um processo de queratinização anormal, vai gerar dois tipos de célula e pode, inclusive, gerar clivagem intraepidérmica. Porém, nesse processo, não haverá acantólise autoimune, tá? Essa que é a diferença. Esses queratinócitos disqueratóticos vão gerar dois tipos de células, como eu falei, que são os corpos redondos e os grãos. Qual que é a diferença? A diferença é literalmente estrutural, na forma dessas células. O corpo redondo, ele é redondo, e ele geralmente está localizado nas camadas espinhosas, espinhosa e granulosa. Já o grão é diferente. O grão, ele é rosadinho, ele é mais achatado, tá? E ele é mais superficial, ele geralmente está na camada córnea. Não é aquela coisa sine qua non, obrigatório. Sine qua non, obrigatório. Você só vai achar grão só restrito à córnea. Não, você pode achar um grãozinho mais para baixo, mas a maior parte deles vão estar ali naquela região. Depois, mais para frente, a gente vai passar por todas essas imagens. Trouxe agora só uma parte conceitual para a gente primeiro começar com conceitos antes das imagens, tá? Então, célula disqueratótica faz parte do grupo pênfigo? Ih, meu Deus, deixa eu fechar meu e-mail aqui, senão ele vai ficar apitando até a gente terminar a aula. Não sei se vocês ouviram daí, mas eu ouvi daqui meu e-mail. Desculpa. Então, células disqueratóticas fazem parte? Não, não fazem, tá? Não são características histopatológicas do grupo pênfigo. Uma outra coisa aqui que eu não tinha falado ainda era o eosinófilo. Linfócito pode ter no grupo pênfigo? Pode. Mas e o eosinófilo? Eosinófilo também não é uma célula característica do grupo pênfigo. Eosinófilo, geralmente, a gente acha no pênfigoide bolhoso, tá? Então, célula disqueratótica e eosinófilo não são achados habituais do grupo pênfigo, nem pênfigo vulgar, nem pênfigo foliáceo, tá bom? Alternativa C. A imunofluorescência direta mostra depósitos de IgG e C3 intercelular na epiderme, no pênfigo vulgar, mas não no pênfigo foliáceo. E aí? A imunofluorescência direta tem diferença no padrão de fluorescência?
Vamos lá. Bom, o grupo pênfigo, como a gente falou, é um grupo de buloses autoimunes intraepidérmicas. Então, contra quem os autoanticorpos serão dirigidos? Contra estruturas dos desmossomos, que são aquelas estruturas que grudam um queratinócito no outro, são a colinha dos queratinócitos, tá? E esses desmossomos, eles estão localizados nos espaços intercelulares dos queratinócitos, tá? Dessa forma, o que acontece? Quando os autoanticorpos forem ali atacar, e você tiver na imunofluorescência a marcação com a fluoresceína no anticorpo, vai brilhar onde? Vai brilhar exatamente onde está o antígeno, que é na região intercelular. Então, sim, a fluorescência do pênfigo, de todos os grupos, todo mundo no grupo pênfigo, é intercelular. Já a fluorescência no grupo pênfigoide é diferente, porque os antígenos, eles estão localizados na zona da membrana basal. Então, vai ser uma fluorescência o quê? Linear ao longo da zona da membrana basal. Então, para saber qual é o padrão da imunofluorescência, a gente tem que pensar quem é o antígeno contra qual os anticorpos são direcionados e qual é a localização. Essa é a resposta da imunofluorescência. Bom, nos desmossomos, a gente tem algumas estruturas que compõem essas estruturas de ligação, tá? Ficou meio redundante, mas deu para entender. Bom, os desmossomos, eles são compostos principalmente por caderinas epidérmicas. E as principais, as mais importantes, que têm interesse para a gente, são as desmogleínas e as desmocolinas. Bom, os pênfigos são dirigidos exatamente contra elas. Alguns contra determinadas estruturas, alguns contra outras. Vamos chegar lá daqui a pouco. Portanto, a destruição desses desmossomos pelos autoanticorpos vai gerar uma perda de adesão entre as células epiteliais e a clivagem intraepidérmica, característica do grupo pênfigo. E tá aqui, uma imunofluorescência direta, tá bom? Cuidado. Onde a gente tem depósito que pode ser de IgG, pode ser de C3, nos espaços intercelulares ao longo da derme. E aí, tem diferença, basicamente, para o pênfigo vulgar e para o pênfigo foliáceo? A fluorescência é intercelular nos dois casos. Qual que é a diferença? No pênfigo vulgar, é um pouco mais baixa, é predominantemente suprabasal. Já no pênfigo foliáceo, você tem uma fluorescência em praticamente toda a epiderme, tá bom? Então, tá aqui. A fluorescência, então, no pênfigo vulgar, predomina na região suprabasal. Predomina, estão entendendo os termos? Não quer dizer que só é na região suprabasal, predomina. Porque o principal antígeno contra qual os autoanticorpos no grupo pênfigo vulgar, do pênfigo vulgar são dirigidos, estão ali na região suprabasal, tá bom? Já no foliáceo, não. Aqui você tem fluorescência em toda a epiderme, também pelo padrão de desmogleína. Bom, então, a imunofluorescência direta mostra depósitos de IgG e C3 intercelular na epiderme. Até aqui, tudo bem. Mas aí ele fala que é no pênfigo vulgar, mas não no foliáceo. Então, isso, obviamente, está incorreto. A imunofluorescência direta, ela é intercelular, tanto para o foliáceo quanto para o vulgar. Tá joia? Calma aí que tem mais gente querendo entrar, todo mundo atrasado hoje, hein? Vamos lá. Alternativa D. O teste ELISA permite detectar anticorpos antidesmogleína 1 no pênfigo foliáceo e antidesmogleína 1E3 no pênfigo vulgar. Obviamente, esta é a alternativa correta, tá? Mas aí, vamos relembrar. Relembrar para vocês que na apostila de vocês tem uma tabela espetacular. E aqui eu coloquei somente esse pedacinho do pênfigo vulgar e do pênfigo foliáceo. Na apostila de vocês tem uma tabela com todas as buloses intraepidérmicas, com todas essas diquinhas, tá?
Então, aqui em cima eu vou ter o tipo do pênfigo, a variante, qual antígeno é direcionado, é atacado e qual o peso molecular desse antígeno, porque sim, vocês têm que saber os pesos moleculares dos antígenos, porque tem questão de gente infeliz que ao invés de falar assim, 10-hemoglobinas 1, fala assim, antígeno de 160 kilodaltons. Então, você tem que saber o peso de cada antígeno desse. E aí ainda tenho para vocês aí nessa tabela o nível da acantólise, se existe lesão mucosa ou não, e qual é a localização principal das lesões. Mais uma vez, tem para todos os tipos de pênfigo, tá bom? Então, não deixem de estudar com carinho. No capítulo de introdução às buloses, tem uma tabelinha enxuta, e no capítulo de buloses mesmo, intraepidérmicas, tem uma tabela toda destrinchada, tá? Então, vamos lá. No pênfigo foliáceo, primeiro, nós temos, então, basicamente 3 tipos. O pênfigo foliáceo clássico, também conhecido como doença de Cazenave. O pênfigo foliáceo endêmico, também conhecido como fogo selvagem. E o pênfigo foliáceo eritematoso, que é uma variante, né? Que também é conhecido como pênfigo de Senear-Usher. O que é importante que vocês percebam? Para todos esses 3 subtipos, o antígeno é o mesmo, é a 10-hemoglobinas 1, de 160 kilodalton. Então, qualquer tipo de pênfigo foliáceo tem como antígeno-alvo a 10-hemoglobinas 1, ok? Já no pênfigo vulgar, tem uma pequena diferença. O pênfigo vulgar, a gente vai ter a variante mucosa somente, a variante mucocutânea e a variante vegetante. Na forma mucosa, o que acontece? Nós vamos ter autoanticorpos somente para 10-hemoglobinas 3, que pesa 130 kilodalton. Já na forma mucocutânea e no pênfigo vulgar vegetante, nós vamos ter autoanticorpos para 10-hemoglobinas 1 e 3, ok? Bom, então, super importante, tá bom? Portanto, a alternativa D está o quê? Correta. No pênfigo foliáceo, você tem anticorpo anti-10-hemoglobinas 1. E no pênfigo vulgar, você vai ter anticorpo anti-10-hemoglobinas 1 e 3. Ah, Gabriela, mas ele não falou se é pênfigo vulgar mucoso ou mucocutâneo. Gente, não fica viajando, simplifica. Ele não destrinchou a questão. De uma forma geral, o pênfigo vulgar tem sim autoanticorpos para 10-hemoglobinas 1 e 3. Se ele não, a questão não é sobre isso, se você sabe qual que é o mucocutâneo, se é só mucoso, se é mucocutâneo, tá? Cuidado para não se enrolar, que acontece quando a gente está estudando demais, você começa a arranjar problema na questão. Lembre-se, respostas diretas e simplificando. Tudo bem até agora? Vamos lá, então. Questão 2, TED 2019. Analise o quadro a seguir. Paciente de 7 anos de idade apresenta 6 meses lesões no couro cabeludo, face, tronco e membros superiores. Só com essa dica já dá para saber um monte de coisa. Por quê? Considerando assim um perfil epidemiológico clássico, tá? Criança, pênfigo vulgar ou pênfigo foliáceo, que no caso fogo selvagem, o que é mais comum? Geralmente, quando a gente fala em... Na infância, né? Oi? Em pacientes mais jovens, né, na infância. Sim, o pênfigo foliáceo, o fogo selvagem, ele acomete mais pessoas jovens, né? De uma forma geral, o pênfigo vulgar, ele é mais prevalente. Porém, quando a gente fala em fogo selvagem em área endêmica, nessas áreas o fogo selvagem é mais prevalente. Bom, vamos analisar aí. Então, vamos ver... outra dica. Dica denunciado já. Olha a distribuição. Couro cabeludo, face, tronco. Isso aqui são áreas seborreicas. Isso também é uma outra característica, já que te dá uma pista para pênfigo foliáceo.
O pênfigo foliáceo, comumente, ele tem início em áreas seborreicas. Então, também é mais uma pista no enunciado. Obrigatoriamente? Não, é uma pista. Vamos ver as imagens. O que eu estou vendo lá em cima? Lesões exúlcero-crostosas. Então, o que eu tenho que pensar? Se são lesões exúlcero-crostosas, percebam que aqui, ó, parece até que tem uma bolha flácida aqui, bem já rota, tá? E aqui tem bem nitidamente uma área de exulceração que a gente consegue ver que era uma bolha anterior. Ou seja, se a bolha é flácida, se ela se rompe com facilidade, qual que é a altura da clivagem dessa bolha? Essa clivagem... Perfeito, Anderson, tem que ser intraepidérmica, porque bolhas que são formadas por clivagem subepidérmica são bolhas tensas, são bolhas íntegras, você vê a bolha claramente no exame clínico, tá? Tanto na vida quanto na prática, tá? Tanto na vida quanto na prova, dá para ver claramente as imagens. Então, essas bolhas frouxas, moles, rasgadas, isso é bolha de clivagem intraepidérmica. E aí eu vou para o histopatológico, tá? Bom, eu tenho aí o quê? Uma clivagem. Qual é a altura dessa clivagem? Intraepidérmica ou subepidérmica? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui, ó, tudo é epiderme. E isso aqui para baixo, ó, é derme. Então, essa clivagem aqui, ela é intraepidérmica. Todos viram? Ok? Se estiver indo muito rápido, fala que eu volto, tá? E, além disso, quando essa clivagem é intraepidérmica, eu tenho que determinar se essa clivagem ela é alta ou baixa. Quando ela é alta, o que eu vou ver? Somente a córnea, basicamente, fica para cima, que é exatamente o que eu tenho aqui. A rede de basquete acima da clivagem. E aqui embaixo eu vejo todas as outras camadas da epiderme. Quando a clivagem é baixa, ela é baixa aqui assim, você só vê uma fileirinha de células. A gente vai ver imagens hoje ainda disso. Então, é uma clivagem alta. E aí, gente? Uma criança de 7 anos, com bolhas flácidas, clivagem intraepidérmica, lesões com início de em áreas seborreicas. Qual é o diagnóstico? Clivagem intraepidérmica alta. E aí? Vamos, gente. Pênfigo foliáceo. Perfeito, pênfigo foliáceo. Vamos falar, vamos com convicção. Pênfigo foliáceo. Então tá certo, pênfigo foliáceo. Só que a questão infeliz não era só sobre isso. Você tinha que fazer o diagnóstico e você tinha que analisar as afirmativas e dizer quais são verdadeiras ou não, tá? Então, sabendo que esse diagnóstico é pênfigo foliáceo, deixa ele guardado aí, vamos analisar as afirmativas. Bom, agora, aqui o pessoal que está na turma 2 do extensivo vai ter mais facilidade, que acabou de sair dessa apostila, está passando nessa apostila, acho que na verdade... Não, já acabou de sair dessa apostila. Vamos lá. Primeira afirmativa. As bolhas superficiais são histologicamente distinguíveis da síndrome da pele escaldada estafilocócica. E aí? Falso. Falso. Perfeito, Lívia. São indistinguíveis. Exatamente. Não são distinguíveis. A clivagem da síndrome da pele escaldada também é uma clivagem subcórnea. Então, somente pela altura da clivagem, você não vai conseguir distinguir essas entidades. Você precisa de outras informações. Se tem célula cantolítica ou contexto clínico, você precisa de outras coisas. Pela altura da clivagem, não. Você não consegue distinguir da síndrome da pele escaldada. Perfeito. Segunda afirmativa. O achado de bactérias nas lesões confirma o diagnóstico de impetigo bolhoso? Não.
Perfeito, agora eu estou curtindo, convicção. Perfeito, está incorreto. Por quê? Quando a gente fala de impetigo bolhoso, a clivagem intraepidérmica, ela se dá pelas toxinas produzidas pela bactéria, tá? A bolha, ela não tem bactéria. Aquela clivagem ali foi produzida pelas exotoxinas do estafilococo, tá bom? Então, a formação de bolhas é mediada pela ligação da toxina à desmogleína 1. Por isso, você tem uma clivagem idêntica à clivagem do pênfigo foliáceo, tá bom? E, por isso, você vai ter uma acantólise na camada granular da epiderme. E, mais uma coisa, não há bactérias nas lesões. Então, é um erro muito comum nos clínicos, nos pediatras, quando a gente está no hospital, assim, quando pedem parecer, eles ficam querendo fazer suave de bolha, e a gente fala, não adianta fazer suave, ficar culturando, fazer suave de bolha, fazer nada disso, que não vai crescer nada, e o que crescer não tem relação com o quadro. Por quê? A síndrome da pele escaldada não tem bactéria na bolha, tá? Bom, mas o diagnóstico da questão ainda é pênfigo foliáceo, tá? Terceira alternativa. O sinal de Nikolsky está presente nessa doença? Certo. Verdadeiro. Perfeito, agora eu curti. O sinal de Nikolsky, ele é o quê? A representação clínica do fenômeno de acantólise. Para quem não está lembrado, ele é feito de uma forma muito idiota. Você vai ver uma bolha, e aí você tem que ir na pele sadia, aparentemente sadia, do lado da bolha. Não adianta esfregar a bolha, na bolha não vai acontecer nada, a bolha já está rompida, já tá ali com lesão cutânea. Você tem que ir na região perilesional, que ainda tem aparência sadia. E aí você vai literalmente apertar ali no seu dedo e dar uma apertada e vai dar uma escarificada, assim, com uma força para baixo, tá? Desse jeito. E aí, o que acontece? Se o Nikolsky for positivo, se houver acantólise naquela região, você vai ter, na hora, a formação de uma bolha, como tem aqui nessa imagem, tá? E forma mesmo, tá, gente? Porque o que acontece nessa região perilesional? Você ali pode não ter uma bolha visível, mas você tem depósito de autoanticorpo e já tem um prejuízo ali na função dos desmossomos. Quando você faz esse estímulo mecânico, aí você cliva aqueles desmossomos que já não estão bem funcionando, não estão funcionando bem. Bom, o sinal de Nikolsky, ele não é patognomônico, mas ele é característico do grupo pênfigo, tá? E ele é um indicador de atividade da doença. Se você tem Nikolsky positivo, você tem doença em atividade, porque você tem autoanticorpo sendo produzido, e isso é o reflexo. Então, o sinal de Nikolsky, ele é a manifestação clínica do fenômeno de acantólise. Portanto, a alternativa 3 está correta. O sinal de Nikolsky está, sim, presente nessa doença. Então, estão corretas as afirmativas, apenas a 3. Por incrível que pareça, essa questão não é uma questão difícil. É só parar, analisar as imagens, ver as alternativas direitinho. É uma questão fácil, com conceitos básicos, conceito de estafilococcía e conceito de pênfigo foliáceo. É o mínimo que tem que saber para fazer a prova de título, tá? Porém, muita gente nesse ano errou essa questão. Eu fiquei horrorizada, porque as pessoas se embananaram com essa conceituação, porque a imagem era de pênfigo foliáceo, o histopatológico era de pênfigo foliáceo, mas as afirmativas 1 e 2, ele estava falando de outra doença, então as pessoas ficaram nervosas, começaram a se enrolar nas questões. É só ler com calma, respira fundo, ver o que ele está perguntando, tá? Mas não é uma questão difícil. Deixa eu tirar uma dúvida antes de ir para a terceira, posso? Pode ir, à vontade. O pênfigo foliáceo, ele tem melhora e depois não volta mais? Não dá para, não tem como prever, tá? Ah, tá. Tem uma paciente que apareceu para mim com um relato de pênfigo foliáceo na infância. Mas ela hoje é qual estado? Ela é do interior de Minas, eu sou de interior de Minas. Então, e aí, após, ela deve ter uns 50 e poucos anos, mas ela tem muitos anos que não apresentava nenhuma lesão. Aí, recentemente, após
um procedimento odontológico e ela utilizou como antibiótico clindamicina, começou um monte de lesões. Assim, estava até difícil saber se era pênfigo foliáceo mesmo, ou se era uma farmacodermia, porque começou assim, crânio caudal mesmo, começando assim, couro cabeludo, face, tronco, membros, começou dessa forma, sabe? Só que não dava para ver bolha. Ela morava em outro lugar e voltou para o lugar que ela morava? Não, ela sempre morou nesse lugar. Ela não se mudou da infância? Não. Porque o que acontece? Existem duas formas de pênfigo foliáceo. A gente vai entrar nessa questão exatamente, acho que é agora. Existe o pênfigo foliáceo clássico, que é a doença estacionária, e o fogo selvagem, que é o pênfigo foliáceo endêmico. A parte clínica e histopatológica dos dois é idêntica. A apresentação clínica, tudo. O que muda? A parte epidemiológica e imunológica. O fogo selvagem, a gente provavelmente tem a ver com algum mosquito que tem ali nessas áreas endêmicas, perto de rios, tá? E o que acontece? Algumas pessoas passam ali na área endêmica, passam uma parte da vida ali. E ali naquela região, elas fazem manifestação clínica de fogo selvagem. Aí a pessoa vai e se muda para São Paulo, capital. E aí ela some o fogo selvagem dela. Até que um belo dia ela resolve se mudar de volta para a região da infância, onde ela morava e tinha um mosquito. E aí o que acontece? Ela volta a ter fogo selvagem, tá? Porque tem exatamente essa questão epidemiológica e imunológica. Porque tem a diferença de qual imunoglobulina ela está produzindo, tem o epitope spreading, então tem essas diferenças. Mesmo assim, mesmo que seja fogo selvagem, mesmo que seja um pênfigo foliáceo clássico, tá? A doença de Cazenave, ou mesmo um pênfigo vulgar, isso são doenças autoimunes. Então, é muito comum também, independente dessa questão epidemiológica, de mudança ou não, porque como você está numa área que ela poderia ser endêmica, Minas tem muito isso, tem muito caso de pênfigo foliáceo, o que pode acontecer? A história natural das doenças autoimunes é essa. O paciente, um belo dia, liga o sistema imune e dá um pau e começa a ter manifestação clínica. Até que um dia, tem alguns pacientes que desligam essa chave e passam anos sem manifestação. E pode ser que nunca mais venham a ter manifestação clínica de pênfigo foliáceo ou pênfigo vulgar. Ou pode ser que um belo dia esse sistema imune do paciente dê o clique de novo de ligar por algum estímulo ambiental, pode ter sido o antibiótico, pode ter sido o procedimento dentário, e faça de novo outra fase, outro ciclo de atividade. O líquen plano tem muito essa característica, as alopécias cicatriciais fazem muito esses ciclos de atividade e inatividade, são doenças que vão oscilando em atividade e dormência e latência, né? Então, assim, você tem essas duas situações. Não sei se eu fui claro, se eu fui muito redundante, mas sim, é possível. E tem que diferenciar essa parte sem dúvida, tem que diferenciar de farmacodermia, que nada é uma farmacodermia. Existe também o pênfigo induzido por drogas, né, professora? Existe, mas a clindamicina não é uma medicação. Penicilina, né? Olhar na lista, tudo pode causar tudo, né? Mas no pênfigo induzido por droga, a clindamicina não é uma medicação classicamente associada. Captopril. Tá. Pênfigo induzido por droga, né? Existe pênfigo induzido por droga. Às vezes ela até teve o pênfigo induzido por droga na infância, talvez, e agora... Não, aí é muito difícil, é mais fácil. Porque o pênfigo induzido por droga, geralmente, são drogas que têm aquele radical tiol, que é o radical sulfidril, eu acho, se não me engano, agora, se não me foge a palavra. E aí, não é o caso, é o captopril, o enalapril, são as famílias dos inibidores da ECA, principalmente. Entendi. E aí, como diferenciar de uma farmacodermia? Pela histopatologia, porque na histopatologia você vai ter, por exemplo, é muito eosinófilo, você pode ter necrose de queratinócito. Na histopatologia você consegue ter sinais de diferenciação entre uma necrólise epidérmica tóxica, que seria ou Stevens-Johnson, que seria a sua suspeita, se for farmacodermia, já que tem bolha, né?
ou se você está falando de um pênfigo vulgar, de um pênfigo foliáceo, no caso, pela clivagem com bolha intraepidérmica cantolítica. Desculpa, Entendi. tá terrível assim, mano. Ok, obrigada. Outra coisa, pênfigo foliáceo não cursa com lesão mucosa. Farmacodermia, Tá. ela tem lesão mucosa? Ela teve lesão na mucosa, nos lábios, né? Ela teve na parte interna dos lábios. Provavelmente isso é farmacodermia. Provavelmente ela não tem relação com o que ela teve na infância. É verdade. Tá bom? Porque senão seria o pênfigo vulgar, né? Provavelmente seria pênfigo foliáceo, porque se ela era o pênfigo que tem mais frequente da infância, geralmente é aquela forma endêmica. Entendi. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, então. Calma aí, deixa eu passar para cá. A terceira questão TED 2020. Em relação à epidemiologia do fogo selvagem, assinale a alternativa incorreta. Vamos, então, falar de novo agora, reforçar algumas coisas sobre fogo selvagem que a gente já falou. Existem, então, duas formas básicas, né, de pênfigo foliáceo, que é o pênfigo foliáceo clássico, chamado doença de Cazenave ou pênfigo de Cazenave, e o pênfigo foliáceo endêmico, que é o famoso fogo selvagem. Bom, clínica e histopatologia, tem diferença? Não, é igual. A clínica, a biópsia é idêntica, você não consegue diferenciar por isso, tá? A diferença é que o fogo selvagem vai ter fatores imunológicos, genéticos e ambientais particulares, tá? Bom, quais são as chaves básicas para o entendimento e para a memorização dessas entidades? O pênfigo foliáceo clássico, a doença de Cazenave, ela tem ocorrência universal e esporádica, ou seja, não tem caráter familiar, tá? Então, você pode ter em qualquer lugar do mundo, sem conotação familiar, casos de pênfigo foliáceo. Pode ter, tá bom? Geralmente, essa forma acontece, tem início em pacientes adultos, adulto mais velho, meia idade para cima, ou seja, maiores de 50 anos, tá bom? E não são descritos casos familiares, isso é super importante. Já o pênfigo foliáceo endêmico ou fogo selvagem, ele obviamente é endêmico em determinadas regiões. No Brasil é muito importante porque ele é endêmico em vários estados. No Mato Grosso do Sul, se não me engano, em Campo Grande, tem inclusive, eu acho que até hoje tem um hospital só de fogo selvagem. Não sei se alguém é de lá, se sabe se ainda está em atividade, mas existiu por muitos anos esse hospital de referência para fogo selvagem, de tanto caso que tem. Então, o pênfigo foliáceo endêmico, fogo selvagem, ele é endêmico em Goiás, no Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas, Paraná e São Paulo, interior de São Paulo, tá? Também é endêmico em outros países da América Latina, Argentina, Paraguai, Peru, Venezuela, Colômbia e El Salvador. Tem uma questão antiga de uma prova infeliz também, do TED, que eu falo que essas questões são de quem está muito infeliz com a sua própria vida, né? Que eles questionam os estados que o fogo selvagem é endêmico no Brasil. Eu falo, gente, é brincadeira, né? Mas tem uma questão que aborda isso. Bom, uma outra característica do fogo selvagem é a população que ele é mais prevalente. Ou seja, enquanto a doença de Cazenave, o pênfigo foliáceo clássico, predomina em adultos maiores de 50 anos, o fogo selvagem predomina em jovens e crianças. Essa é a população mais característica do fogo selvagem. São tipicamente moradores de áreas rurais ou então áreas vizinhas a regiões rurais com rios, principalmente, tá? Então, são áreas que você tem, é muito comum ter rio nessa região. E são descritos casos... Perdão, gente. Devia ter tomado um corticoide antes da aula. Tá demais a minha asma essa semana.
Bom, e são descritos casos familiares. A herança genética é muito característica, muito bem definida nessa entidade. Na aula em vídeo de vocês tem uma explicação enorme, cheia de desenho, sobre essa questão do epitope spreading, como é que acontece a parte da saliva do mosquito. Então, tá tudo lá explicadinho, eu posso trazer isso para vocês de novo nas próximas semanas. Então, vamos lá. Em relação à epidemiologia do fogo selvagem. Então, ele diz claramente no enunciado, questão recente, ó, que ele não quer saber do pênfigo de Cazenave, ele não quer saber da forma clássica, ele quer saber da forma endêmica, tá? Então, ele quer a resposta incorreta. Alternativa A. Possui ocorrência familiar? Tá certo ou tá errado? Certo. Perfeito. Então, tá certa. Não é essa a resposta. Ele quer incorreta. Ocorre igualitariamente em ambos os sexos? Certo. Perfeito. Na área rural do Brasil, é mais frequente que o pênfigo vulgar? Certo. Certo. Perfeito. E letra D, acomete preferencialmente indivíduos idosos indivíduos de meia idade e idosos? Falso. Falso, criança. É isso. Jovem. Jovens e crianças. Então, essa é a resposta correta. Uma questão relativamente fácil, né? Só ter atenção que ele está perguntando do fogo selvagem e não do pênfigo foliáceo clássico, que é isso que pode fazer alguns errarem na prova, tá? Então, quarta questão, TED 2021. De novo. O que vocês têm que perceber até aqui? A gente está na quarta questão da primeira aula de bulose. Gente, pênfigoide, buloses, cai todo ano na prova de título. Pelo menos 2 questões na teórica e 1 questão na prática. Tem ano que já caiu, assim, 3, 4 questões na prática e 5 na teórica. Ou seja, o bloco de buloses, tanto as buloses intraepidérmicas, as subepidérmicas, ele é obrigatório e importantíssimo de ponta a ponta, tá? Não tem nada menos importante, tá bom? Então, vamos lá. Analise o quadro clínico histopatológico a seguir. Vamos direto para as imagens, então. O que nós estamos vendo? Então, aqui, lesões o quê? Exúlcero, crostosas. A gente não está vendo bolha aqui. Estou na aula de buloses, então a gente vai já pressupor que é alguma coisa bolhosa, né? Então, lesões exúlcero-crostosas. Mas tem 2 lesõezinhas aqui que, se você olhar com muita vontade, dá para ver uma bolha flácida, tá? Principalmente essa aqui da axila. Essa aqui, se vocês ampliarem aí na imagem de vocês, dá para ver que é uma bolha flácida. Se você tem uma bolha flácida... Aí, tem alguém querendo entrar aqui. Se você tem uma bolha flácida, a gente tem que pressupor que ela é o quê? Que ela é frágil. Se ela é frágil, ela vai se romper rapidamente e o que você vai ter na clínica é uma lesão exulcerada. Então, quando a gente tem, perante um paciente com essa quantidade de lesão exulcerada, a gente tem que fazer essa associação, pensar o que essa lesão, como é que essa lesão nasceu, por que ela está assim agora. Então, viu essa quantidade de lesão exulcerada, tem que pensar em bolha flácida, em clivagem alta, tá? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Olha essas lesões aqui da barriga como tão características de exulceração de bulose intraepidérmica. É bem típico isso aqui. Bom, além disso, esse paciente tem lesões mucosas e também está muito nítida a imagem. Então, tá aqui, ó, exulcerações na região mucosa, tá? Então, lesões mucosas exulceradas aqui, várias. Esse paciente deve estar com uma dor absurda, porque isso dói muito na língua. E aí, a gente tem o histopatológico. Bom, clivagem. Qual é a altura dessa clivagem? Intraepidérmica ou subepidérmica? Intraepidérmica. Perfeito. Então, você tem uma fenda intraepidérmica. E aí, quando eu tenho uma fenda intraepidérmica, eu tenho que perguntar, essa clivagem é alta
ou é baixa? Qual é a altura da clivagem? E aí? Baixa, suprabasal, né? Perfeito, arrasou, exatamente. É uma clivagem suprabasal. É completamente diferente do que a gente viu no caso anterior, da questão prática anterior, que era uma clivagem subcórnea, tá? Ao nível da granulosa. A clivagem é uma clivagem suprabasal. Sinal da lápide, né? Perfeito, aqui verdade. marcadinho para vocês. Esse que é o sinal da lápide, né? Exatamente, está aqui que eu marquei para vocês. Os queratinócitos basais, eles ficam agarradinhos lá na derme, no lado dérmico, no assoalho da bolha. Mas eles ficam separados entre si, porque eles perdem a adesão do desmossomo. Porque o que acontece? A gente tem que lembrar que o desmossomo, ele liga um queratinócito ao outro. Mas quem liga o queratinócito basal na membrana basal é o M-desmossomo, tá bom? Então, o M-desmossomo tem outras estruturas. Por isso que você fica com essa camadinha de células basais aderidas aqui na base da bolha, tá bom? E essa aqui é exatamente a imagem da fileira de lápides. Aí eu botei até uma graça aqui para vocês, tá bom? Então, tá aqui, fileira de lápides. Essa é a imagem de fileira de lápides. Tá bem característico. Tá mesmo. Então, vamos lá. Questão também é a imagem da prova. Também veio com a questão. Isso é uma imunofluorescência. No caso, uma imunofluorescência direta, tá? O que a gente está vendo? Qual que é o padrão de fluorescência? Teto da bolha? Seria isso? É isso que você quer saber ou não? Aonde está fluorescendo? No teto da bolha, né? Não, aqui não, aqui é diferente. Olha só, está fluorescendo entre os queratinócitos. Olha aqui como é um padrão intercelular, igual uma rede. Uhum. Então, por quê? Intercelular, porque os antígenos estão nos desmossomos. Então, os autoanticorpos marcados vão direto nos antígenos-alvo. Já que estão nos desmossomos, vai ficar com esse padrão intercelular, tá? Então, tá aqui, ó, um padrão de fluorescência intercelular. O que acontece? Você pode ter um padrão linear. O padrão linear, aí sim você fala se é no teto da bolha ou na base da bolha. Mas o padrão de fluorescência linear é para imunofluorescência indireta, quando a gente está falando de bulose subepidérmica, para diferenciar o pemphigoide bolhoso da EBA, que é a epidermólise bolhosa adquirida. Então, a gente tem aqui, no caso, um depósito intercelular epidérmico. No caso, a gente ainda consegue ter mais uma pistazinha, porque no pênfigo foliáceo, a fluorescência intercelular pega a epiderme quase toda. Já no pênfigo vulgar, a fluorescência intercelular, ela prevalece, ela é mais exuberante na região basal, tá? Na região suprabasal, que é exatamente o que a gente está vendo aí. Então, um depósito intercelular com predomínio na região suprabasal. Bom, portanto, qual é o diagnóstico? Então, a gente tem lesão exúlcero-crostosa, lesão mucosa, clivagem intraepidérmica suprabasal, imunofluorescência direta intercelular, também com predomínio suprabasal. Bom, com tudo isso, não tem como errar. Qual é o diagnóstico? Pênfigo vulgar. Perfeito, não precisei nem fazer a gracinha pensando aí. Pênfigo vulgar. E aí, ficou bem fácil, né? Então, é só analisar com cuidado que dá para fazer essas questões. Questão de bulose é a questão que a gente tem que ter como certa de acertar na prova, tá? E aí, só para vocês acreditarem, eu botei aí para vocês verem. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, todo ano cai questão de bulose, tá? Esse ano de 2023 caíram, sei lá, umas 2 ou 3 também de bulose. Quinta questão, TED 2022. Mais uma para vocês.
Paciente do sexo masculino, 35 anos de idade, com lesões eritematocrostosas, circinadas, isoladas e confluentes. Pruriginosas, acometendo face, tronco e membros superiores. Quadros clínicos e histopatológicos representados a seguir. Bom, esse enunciado aí tá blá, 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 tá? Vamos para a imagem. Bom, o que a gente está vendo nessa imagem? Na verdade, ele já descreveu a lesão ali para gente. São lesões eritematosas, crostosas e circinadas. Já estava ali na questão do enunciado descrito. Então, não disse muita coisa. Se você olhar com muita atenção, pode ser que você identifique essa lesãozinha aqui, que é uma lesão exúlcero-crostosa, até mesmo uma bolha flácida, tá? Mas, mesmo assim, não diz muita coisa. Só com essa imagem, dá para saber o diagnóstico da questão? Ou do caso? Não dá, né, gente? Então, assim, lesões eritematoscamativas circinadas, isso aí pode ser um monte de eritroceratodermias, dessas bizarras, isso pode ser dermatofitose extensa, isso pode ser paraneoplásico, isso pode ser um monte de coisa. Só com essa imagem clínica, não dá para fazer diagnóstico. Mas aí, a gente vai para o histopatológico. O que é isso? Intraepidérmica, a bolha. Yes, clivagem intraepidérmica, perfeito. Aí sim, viu? É só ter calma, questão de bulose é questão certa de acertar. E aí, a altura da clivagem intraepidérmica, ela é subcórnea ou suprabasal? Então, ela não é suprabasal, não. Não é suprabasal, exatamente, perfeito. É meio estranho isso aí, porque também ela não está tão muito subcórnea, né? Mas suprabasal com É o certeza não é. nível da granulosa. Ela não precisa ser subcórnea restrita, é ao nível da granulosa. E aqui ela está no nível da granulosa. Aham, Você consegue ver claramente que você tem mais de uma camada isso. aqui até a clivagem, certo? Então, Aham. é uma clivagem alta. Clivagem alta. Então, ela é alta, tá bom? E essa clivagem é o nível da granulosa. Então, começou a ficar muito fácil isso aqui. Vocês veem que agora está ficando repetitivo, mais do mesmo. Parece que a gente está fazendo a mesma questão várias vezes. E aí, considerando as informações apresentadas. Calma aí, que alguém está chegando atrasado aqui. Vai, Maloquinha. Bom, considerando as informações apresentadas, qual é o diagnóstico? Se você tivesse tido alguma dificuldade, ou para você ter certeza absoluta que essa questão é dada, que você tem obrigação de acertar essa questão, presta atenção numa coisa aqui. Lúpus eritematoso agudo, quando tem clivagem, pemphigoide bolhoso, dermatite herpetiforme, qual é o nível de clivagem dessas outras entidades? São clivagens subepidérmicas. Então, se você conseguiu, pelo menos, identificar que ali na histopatologia tinha uma clivagem intraepidérmica, você já matou a questão, mesmo que você não tivesse tido essa segurança. Ah, é subcórnea, é suprabasal, ficou meio inseguro, mas não tem insegurança, porque olha só as alternativas. O lúpus agudo, se tem clivagem, é dermoepidérmica. Por quê? Você faz liquefação da basal, tá? Pemphigoide bolhoso, também é clivagem subepidérmica. Dermatite herpetiforme, também é clivagem subepidérmica. Portanto, a única entidade aí que caberia, e é óbvio que é o diagnóstico, é o pênfigo foliáceo, tá? Então, lembrando para vocês que pênfigo foliáceo pode dar esses quadros mais descamativos, tá? Existe, inclusive, uma forma que fica até eritrodérmico. Tem pênfigo foliáceo, que o paciente faz uns surtos subentrantes de bolha e o aspecto clínico dele é de eritrodermia, tá bom? Sexta questão. Essa questão é velha, mas ela é interessante. As imagens não estão boas, mas aí eu trouxe imagem de livro para complementar a discussão. Vamos lá. Homem, 65 anos, em segmento ambulatorial,
em segmento ambulatorial de psoríase. Eu sempre coloco o enunciado exatamente como está na prova, tá? Ou seja, já está com erro de concordância aí. Compareceu com quadro clínico histopatológico exibido nas imagens. A imunofluorescência direta, técnica de salt split, já tem erro também, resultou em depósito de IgG seta. Selecione o diagnóstico da dermatose associada à psoríase. Cara, isso aí, essa psoríase aí tá só para te enrolar, tá? Bom, essa questão é de uma época que as alternativas não tinham múltipla escolha na prova prática. Isso hoje em dia não ocorre mais, tá? Com relação a essas imagens clínicas, as imagens não estão muito boas, mas a gente consegue ver claramente o aspecto da bolha. E o que a gente está vendo? Olha isso, gente. Isso é bolha o quê? Você consegue ver a bolha, é uma bolha tensa. Se eu vejo essa bolha inteira, dura desse jeito, é uma bolha bem formada, pode lembrar de mim o resto da vida de vocês. Uma bolha tensa desse jeito, isso é uma bolha subepidérmica. Já pode dirigir toda a sua hipótese diagnóstica, todo o seu diagnóstico, o resto do seu raciocínio clínico nesse sentido, tá? Então, bolha visível, tensa, dessa forma, é uma bulose subepidérmica, tá bom? Bom, então, bolhas e vesículas tensas. Bolha e vesícula tensa é clivagem subepidérmica, porque clivagem intraepidérmica, você tem bolha frágil que rompe rápido. Na imagem da histopatologia, tá uma porqueirinha. Então, o que eu fiz? Trouxe imagem de livro equivalente para a gente poder discutir. Aí sim, né? Uma imagem lindona dessa. Vamos lá. Nessa imagem, o que eu vejo? O que é isso? Clivagem, ok? Qual é a altura dessa clivagem? Deixa eu tirar a marcação. Olha aqui, gente. Olha a epiderme. A epiderme está inteirinha aqui em cima. Olha como a derme está pelada. Não tem ninguém aqui grudado mais nela. Tem até diferença muito nítida de cor, tá? Então, isso aqui é o quê? A altura da clivagem. É subepidérmica. Isso é uma bolha subepidérmica clássica, de livro, literalmente, tá bom? Então, uma clivagem subepidérmica. A gente consegue ver acima da clivagem no teto todas as camadas da epiderme. No maior aumento, fica mais nítido ainda. Olha a clivagem, você consegue ver todo mundo que é da epiderme aqui em cima. E olha a derme peladinha. Você consegue ver que não tem aquela fileira de lápide, tá? O que tem nessa imagem aqui é uma outra coisa, que são essas células com essa característica peculiar dentro da bolha mesmo, literalmente dentro da bolha. Então, essas células rosadas, intensas, com esse núcleo, no caso aí é um núcleo, já vou dar uma pista, multilobulado para vocês. Que célula é essa? Neutrófilo? É o eosinófilo, né? Yes! Isso aí, são os eosinófilos, perfeito. Então, a gente tem uma bulose subepidérmica com uma bolha riquíssima em eosinófilos. E, dessa forma, você já tem que pensar em uma doença, um diagnóstico. Dermatite herpetiforme? Não, a dermatite herpetiforme teria neutrófilo ligado nas papilas. Oi? Bolhoso, bolhoso. Pemphigoide bolhoso, perfeito. E aí, na imunofluorescência, que está uma porqueirinha também, eu trouxe uma outra imagem para vocês. O que acontece? No enunciado, olha o que ele fala. Imunofluorescência direta, técnica de salt split. Gente, a técnica de salt split é uma derivação da imunofluorescência indireta e não da imunofluorescência direta.
Então, olha que coisa absurda, tem erro no enunciado da questão, dava para ter anulado essa questão, tá? Não sei por que na época não anularam, eu ainda não fazia curso. Bom, então, já fica aí a orientação. A técnica de salt split é uma variação da imunofluorescência indireta e não da imunofluorescência direta. Então, tá aqui, imunofluorescência indireta, salt split. E o que eu vejo no salt split? Aqui eu consigo perceber que a fluorescência, como aqui a Lívia tinha falado no início, ela tem uma fluorescência no teto da bolha. E aí a imunofluorescência indireta, a técnica de salt split skin, ela tem grande validade para você diferenciar duas doenças, que são o pemfigoide bolhoso e a epidermólise bolhosa adquirida, a EBA, perfeito. No caso, o pemfigoide bolhoso, ele vai florescer no teto. E a epidermólise bolhosa adquirida, a EBA, ela floresce na base, porque os autoanticorpos da EBA são localizados na sublâmina densa, que é a parte mais profunda lá da zona da membrana basal. E quem que é o antígeno alvo da epidermólise bolhosa adquirida? O colágeno tipo 7. Vocês têm que saber esses antígenos todos, tá? Mas calma que a gente vai ver exemplos de todos eles aqui. Então, tá aqui, a gente tem um depósito de autoanticorpo no lado epidérmico, no teto. Então, se é no teto, fala a favor do pemfigoide, porém, outras buloses subepidérmicas também podem florescer no teto, tá bom? Mas, principalmente, quando a gente diferencia pemfigoide bolhoso e EBA, esse exame tem relevância. Bom, e aí, quando a gente vai fazer, qual que é a hipótese diagnóstico? Isso aqui, ó, blá, 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 como eu falei, já é um enunciado de sacanagem isso para confundir o aluno, tá? Bom, então, diagnóstico pela clínica. Na verdade, eu coloquei só 2 aqui, porque eu queria falar um pouquinho para vocês de uma outra doença que a gente fala pouco, e eu acho que ela é uma excelente doença, que ela não cai há bastante tempo, que é a porfiria cutânea tarda, tá bom? Então, assim, nas imagens clínicas, caberia as hipóteses de pemfigoide bolhoso, porfiria cutânea tarda, que dá esse padrão de bolha de extremidade, e também de epidermólise bolhosa adquirida, tá? A epidermólise bolhosa adquirida, a gente já corta pelo padrão da imunofluorescência indireta do salt split, que teve fluorescência no teto, tá? Mas aí, quando a gente vai para a histopatologia aqui, é completamente diferente, tá bom? Por quê? Na porfiria cutânea tarda, a clivagem é subepidérmica? Sim, é subepidérmica. Porém, as bolhas são pobres de células. É uma bolha que você está quase vazia, tá? E você tem uma característica que chama feitonamento da derme papilar. O que é isso? A derme papilar, ela fica como se fosse dura. É como se você tivesse descolado, desencaixado, e ela está lá com todas as suas protuberâncias e saliências, tá? E um outro aspecto é que o infiltrado inflamatório é muito escasso. Enquanto no pemfigoide bolhoso você tem infiltrado inflamatório, você tem eosinófilo, na porfiria cutânea tarda, basicamente, você vai ter o quê? Nada, só a clivagem e uns outros achados que são besteira também, mas a gente vai falar já já. Que é essa imagem aqui. O que eu estou vendo nessa imagem? Isso aqui pode gerar um pouco de confusão. Quero que vocês me digam o que é isso aqui que eu marquei. Granuloma? Não, eu marquei algo que eu quero que vocês me digam que eu marquei em azul. Ah, tá, Uma clivagem. clivagem subepidérmica. Subepidérmica, perfeito, tá? Esse aqui eu vou dar como é que é? Uma canja para vocês, porque vocês ainda não passaram pela apostila 7. Isso aqui é um cisto, tá? É um cisto comum, é uma milha, é um cravo fechado, é um comedão fechado, tá? Isso aqui é lamela de queratina e isso aqui é um cisto comum. E por quê? Porque na porfiria cutânea tarda, a milha é um achado muito comum nas extremidades próximas às bolhas, tá? Bom, vamos lá. Então, aqui, ó, clivagem... Oi? Esqueci só por que forma hiperpigmentação comum associado à porfiria cutânea tarda?
A hiperpigmentação é bem comum. Por que causa hiperpigmentação cutânea? Agora você me pegou, não vou conseguir me lembrar. Eu acho que tem a ver com o uroporfirinogênio, mas não tenho certeza. Te trago essa informação semana que vem. Mas não lembro especificamente a fisiopatogênese da hiperpigmentação cutânea, não. Bom, então a bolha subepidérmica. E um outro aspecto aqui, ó, gente. Vou tirar. Olha esse colágeno. Tá normal? Não, degenerado. Muito espesso, tem mais colágeno do que o normal, tem fibrose, tá? Um outro aspecto, nessa bolha, tem algum padrão? O que tem dentro dessa bolha? Que célula vermelha é essa aí? Eosinófilo. Não, não é, não tem núcleo. Isso é Hemácia. hemácia. Exato. Essa bolha, ela não tem infiltrado inflamatório. Aquilo ali é sangue, é hemácia, tá? Então, é uma bolha pobre em... É uma bolha pobre em infiltrado inflamatório. E olha aqui... Eu não entendi a parte do colágeno que você falou aí. Deixa eu tirar a marcação toda, que eu vou mostrar tudo para vocês. Vamos lá. Então, essa parte que eu estou passando o mouse aqui. Isso aqui é um colágeno diferente. Ó, aqui tudo. É diferente do normal. Você tem mais colágeno do que você deveria ter aqui. Isso é fibrose, tá? Consegue perceber que está mais emborrachado? Que parece mais homogêneo aqui? Parece mais homogêneo. Isso é fibrose, tá? Isso aqui é fibrose, é proliferação de colágeno. O normal não é esse. Um outro aspecto, olha aqui esse desenho da derme. Olha aqui como você descolou a epiderme, mas ela manteve direitinho aqui o desenho dela. E isso aqui é o festonamento que a gente falou anteriormente. Daquelas outras buloses intraepidérmicas, e mesmo da imagem anterior, alguma outra entidade manteve esses dentes tão certinhos assim de derme? Não. Isso é uma característica da porfiria cutânea tarda. Deu para entender agora direitinho? Então, é do pemphigoide bolhoso. No pemphigoide bolhoso, eu tenho eosinófilo, eu não tenho fibrose, eu não tenho festonamento, mas o que é igual para os dois? São clivagens subepidérmicas. Agora, em maior aumento, o que eu vejo? Aqui dá para ver claramente que todo mundo da epiderme está para cima e que aqui embaixo eu só tenho derme. O colágeno da derme, isso aqui é um outro paciente, ó, Lívia. O colágeno deveria estar assim, ó, naquela imagem anterior. Tá vendo como tá diferente? Ah, sim. Isso aqui é um colágeno normal, um colágeno fibrilar, tá? E é diferente disso aqui, que tá, como eu falo, a borracha, tá mais homogêneo, e isso é fibrose, tá? E o que eu percebo aqui? Olha esse vaso, como tá meio duro, assim, tá meio esquisito. Colabado. Não colabado, mas a parede dele está espessada. Então, aqui eu marquei para vocês a bolha subepidérmica, e não tem ninguém praticamente dentro dessa bolha. E esses vasos, eles estão espessados, na verdade. É como se eles estivessem endurecidos. Isso também é uma característica da porfiria cutânea tarda, tá bom? Bom, na porfiria cutânea tarda, na imunofluorescência direta, você até pode ter fluorescência na junção dermoepidérmica, ao redor dos vasos. Nem sempre isso acontece, porque a porfiria cutânea tarda, ela não é uma desordem autoimune, tá? É uma desordem metabólica. Então, ninguém sabe dizer direitinho exatamente por que essa fluorescência acontece na imunofluorescência direta. Porém, na imunofluorescência indireta, é diferente. A imunofluorescência indireta na porfiria cutânea tarda é negativa, porque não é uma entidade autoimune, tá? E aí, não tem mais erro. Agora ficou redondo, tá joia? Então, o que eu tenho? Bolha subepidérmica, eosinófilo na clivagem.
Imunofluorescência indireta positiva com fluorescência no teto. Então, pela imunofluorescência indireta ser positiva, eu já corto a porfiria cutânea tarda. Por ter eosinófilo na bolha, eu também já posso cortar a porfiria cutânea tarda. E a epidermólise bolhosa adquirida? A epidermólise bolhosa adquirida, por ter uma fluorescência no teto, na imunofluorescência indireta, no salt split, ela é excluída. Portanto, o diagnóstico aqui só pode ser de pemfigóide bolhoso. Deu para fazer os paralelos? Sim. Ficou claro? Uhum. Medular. Medular, assim que eu gosto. Então era isso. Agora posso então feliz, gente.